que todas as Bíblias são iguais. Tem o conteúdo da palavra de Deus. É a palavra de Deus para toda a criatura. Amém? E a palavra diz assim, 2 Pedro capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com a exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor, o mediador e apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria consciência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os meus pais eles dormiram, pois que nós permanecemos como deste na criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, que já desde a antiguidade existia no céu e na terra, e foi tirada das águas, no meio das águas subistes, pelas quais coisas pareceu o mundo, então coberto de água no dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra se revela um tesouro guardado para ser provado no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tardará suas promessas, ainda que alguns tenham por tardia, mas longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão os que vêm a todos que venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual o céu passará com grande estrondo, e os elementos ardendo irão desfazer a terra e as obras que nela há. Havendo, pois, aparecer todas essas coisas, que as pessoas vos convencer um santo trato de piedade, aguardando, sim, a vinda do Senhor, em que os céus, o fogo, irão desfalecer os elementos ardendo, para que o homem veja. Mas, segundo as promessas, guardamos nós todos um novo céu e uma nova terra, que habite a justiça. Amém? Queridos, eu quero falar um pouco sobre este grande evento que irá acontecer. E esse grande evento se chama a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que tudo que tem início, tem meio e tem fim. Tudo tem início, meio e fim. Tivemos o início de uma roda, tivemos o meio de uma roda e vamos ter o fim também deste grande evento. Mas eu quero falar de um evento da eternidade. O evento da eternidade, queridos. Muitas das vezes você viu alguém falar que o fim está chegando, que o mundo vai se acabar. Quantos já ouviram falar nisso? Mas muitos brincam, acham que é história, que é mentira e que essas coisas não irão acontecer. Mas eu quero dizer para você que tudo como eu li aqui agora, aqui no capítulo de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, falou assim, que assim como o Senhor anunciou que a terra iria se acabar com um grande dilúvio, a terra se acabou, a terra foi sucumbida, mas Deus teve de misericórdia com poucas famílias que deram ouvido à palavra de Deus. E a terra vai ser sucumbida, não
mais com água, mas com um grande lago de fogo. Grande lago de fogo. Vocês devem ter ouvido falar de uma tempestade no sol. Quem ouviu falar isto? Alguém assistiu o jornal? Ouviu falar dessa grande tempestade que vai acontecer no sol? Será de uma grande proporção, mas a palavra do Senhor diz que a terra iria se destruir no imenso lago de fogo. Mas assim como Deus foi no tempo de Noé, usou aquele homem simples, usou aquele homem para anunciar, lá em Gênesis capítulo 6, Deus anunciava a Noé que a terra iria ser destruída e que ele anunciasse à humanidade que entrasse na arca da salvação. Você chega na casa de muitos amigos e você encontra lá uma arca de Noé no quadro da parede, com os animais entrando na arca, sim ou não? Que eu vejo muitas casas com este quadro bonito, simbólico, mostrando o dia que Noé resgatou a humanidade. O resgate era para todos, não era só para a família de Noé, era para todos, mas nem todos quiseram. Então, Deus recolheu Noé. Ali no capítulo 6, já no capítulo 7, Noé estava com 600 anos, quando ele entrou naquela arca. E ali ele entrou com toda a sua família. O fim veio. Mas quando Noé anunciava, as pessoas riam e zombavam e achavam que aquilo era uma história, que ele era um velho esquizofrênico, que ele era uma pessoa gaga e que era tudo mentira. Não passava da imaginação da mente daquele próprio Senhor. Mas o fim veio. Hoje nós temos um Noé eterno. Hoje nós temos uma porta eterna. Hoje nós temos uma arca eterna. A arca da salvação. Jesus Cristo, o Senhor da nação. Jesus Cristo, o Senhor da multidão daqueles que o querem. Daqueles que se curvam. Daqueles que dizem, Senhor Jesus, eu quero entrar no céu por esta porta. Porque Ele é a nossa arca. E Jesus Cristo se fez a arca da salvação para a humanidade. Mas Ele diz na sua palavra, tudo que tem início, tem meio e tem fim. João dizia lá no capítulo 1, e o princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, mestre, e habitou no meio de nós. O verbo era Deus, o verbo era o próprio Deus, o Jesus Cristo Altíssimo, o Emmanuel, o El Shaddai, o que é vivo e que ama a humanidade e não está olhando o seu pecado, mas tem poder de te perdoar. O verbo se fez carne. E ele já dizia isto. Ele já falava assim. Mais adiante, nós podemos ver também, amada igreja, que todos nós somos a igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja. Aqui tem a igreja interagindo, aqui tem a igreja com comunhão. Não importa o teu credo, não importa, porque não é religião, é o Senhor, Criador do céu, da terra, do mar e da criatura. É esse Jesus que eu estou anunciando. E ele disse, prepara-te, ó Israel, porque o Senhor está voltando. E nós queremos dizer assim, queremos trazer esta anunciação, queremos anunciar que assim como o Senhor anunciou a Noé, assim como o Senhor anunciou a Noé, nós ouvimos o mestre levar aqui, falando do mar vermelho, que o mar vermelho se abriu. Você viu também uma grande salvação, o mar vermelho se abriu, Israel passou, e Deus foi com o seu povo, e Deus continua sendo com você. Eu não sei o que você passa, eu não sei o seu credo, eu não sei como você vive a sua fé, mas se você quer ter vitória, tenha certeza que Jesus, Ele é a certeza de todo homem. A fé é algo que remove a montanha. Não importa, mais adiante você encontrará, mais adiante, é assim, é um caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz que Ele era o verbo, e o verbo se fez carne, porque Ele veio como homem, nasceu de uma mulher virgem, para nos dar a vida eterna. E ali Ele levou minhas maldições, levou nossas maldições, para nos fazer bendito do Senhor. Só depende disso, um coração aberto, um coração quebrantado, um reconhecimento, como a sua palavra diz, que todo joelho dobrará e toda
feliz e abençoado. Você já demonstrou esta alegria, mas a alegria de tê-lo no coração é um gozo tão grande que não tem palavras para expressar. E louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus por essa oportunidade. Meu discurso não é um discurso qualquer, porque eu estou discursando algo criado por mim. Eu estou falando um discurso verdadeiro, o qual está diante da lei, diante do juiz, diante das autoridades, diante deles, até o réu, diante deles, tem que jurar a falar a verdade, porque este livro é a palavra da verdade. E aqui nós estamos. Agradeça a Deus por estar no meio dos meus colegas capoeiristas. Agradeça a Deus pela vida dos mestres e contramestres. Agradeça a Deus pela vida dos professores, dos monitores. Agradeço a Deus pela vida dos principiantes. Agradeço a Deus. E agradeço a Deus a nossa origem, os nossos irmãos que sofreram, mas a capoeira está aqui e vai permanecer. A capoeira está no nosso sangue. E por isso, que Deus abençoe a todos os capoeiristas, todas as escolas, todos os mestres, e que cada um possa dar continuidade ao seu ensinamento, dar continuidade àquilo que recebeu, aquilo que tem prazer de ensinar, para que a sua semente, a sua raiz permaneça. Que Deus abençoe e que os alunos amem seu mestre e que os professores aprendam com seus mestres e que essa família, esse conjunto de integração seja um conjunto de integração verdadeira, porque assim como o Senhor disse, eu e o Pai somos um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que venhamos a crer, que venhamos pedir a Deus, porque a humanidade está aí sofrendo. Temos visto violência, temos visto o pecado de perto, mas o Senhor Jesus tem olhado para a humanidade, tem olhado com paixão. Que o Espírito de Deus abençoe a todos vocês, os amigos, os pais, a comunidade de Subaúma, todos vocês, que o mestre Valdo e todos esses mestres, porque se está acontecendo este evento, foi porque todos os mestres fizeram este evento acontecer. Não foi o mestre Valdo só que fez, foi todos vocês. Sem vocês não teria graduação, sem vocês o nosso berimbau não iria chorar e exaltar ao nosso Deus. Mas louvamos a Deus pela vida de vocês e por esta parceria, por essa integração espiritual também.